Hoje eu quero aqui trazer um alerta contra a falsa aplicação do texto bíblico. Você lembra quando em alguns vídeos anteriores nós aqui comentamos que, embora o texto tenha um único sentido, ele pode ter muitas aplicações. O sentido do texto está ligado à intenção de seu autor, mas as aplicações estão ligadas à condição do intérprete da Bíblia. Ele lê o texto, ele se vê diante do texto e ele pode propor diversas aplicações para si mesmo. A falsa aplicação acontece quando eu leio um texto, ou eu medito sobre ele, e em seguida eu proponho a aplicação ou uma aplicação positiva do texto. Algo bom, algo certo, mas que não tem coerência com o sentido do texto. É algo positivo, é uma atitude positiva que vai me levar a fazer algo bom. Entretanto, ele não é pertinente ao texto sobre o qual eu meditei. Nesse sentido, nós dizemos que é uma aplicação falsa, porque ela não parte do texto, ela parte de ideias que eu trago para esse texto e que, por fim, eu tento embutir nele. Eu vou aqui trazer um exemplo prático e eu acredito que você poderá entender melhor. Quando eu era adolescente, havia um versículo bastante conhecido em nossa igreja. Ele era especialmente usado em algumas situações, como aniversário da sociedade dos jovens ou da sociedade das senhoras. Muitas vezes ele era o tema da festividade anual dessas sociedades internas. Se você já é crente há algum tempo, você deve se lembrar dessas ocasiões especiais. Pois bem, o texto é o que se encontra em Isaías, capítulo 41, versículo 6, que na versão Almeida dizia: um ao outro ajudou e ao seu irmão disse, ser forte. E esse versículo, ele sempre via à tona nesse sentido de encorajar a mutualidade, encorajar a união, a encorajar essa união de forças para fazer a obra de Deus. E eu cresci ouvindo esse texto e pensando que ele realmente dizia isso. Hoje, quando eu vou observar o sentido do texto, quando eu vou observar o seu contexto, é que eu percebo que esse texto trata de algo completamente diferente e que nunca poderia ter sido aplicado da forma como eu vi tantas vezes em minha adolescência. A versão NVI, o versículo 6 diz assim, Isaías 41, versículo 6 diz: cada um ajuda o outro e diz ao seu irmão, seja forte. Até aí tudo bem. O problema é quando você vai ler aquilo que está na continuação do texto. Ou seja, em que contexto é que essa união está sendo observada. O versículo seguinte diz: o artesão encoraja o ourives, e aquele que alisa com o martelo incentiva o que bate na bigorna. Ele diz acerca da soldagem, está boa, e fixa o ídolo com prego. Ou seja, para que esses irmãos estão se ajuntando? Para que eles estão se unindo? Para que eles estão se encorajando com frases como seja forte? Eles estão se associando para fazer ídolos. Estão se associando para a idolatria. Nesse sentido, quando você tem como um texto desse diante de si, você não pode fazer uma aplicação positiva do tipo, precisamos nos unir para evangelizar esse bairro. O próprio texto está dizendo como que ele deveria ser recebido. Esse texto não é um incentivo para nos unirmos e fazer a obra de Deus, mas ele é um alerta contra associações, contra formas de mutualidade que visem o pecado, que visem a rebelião contra Deus. Nós precisamos então estar atentos que nem toda aplicação, por mais positiva que ela seja, ela pode ser falsa se ela não for coerente com o texto. Resumindo, a aplicação ela precisa ser não apenas boa, no sentido de me levar para algo positivo, para algo certo, mas ela precisa ter a ver com o texto. Quando a aplicação não tem a ver
com o texto, por mais que ela tente me levar para uma atitude correta, ela é uma aplicação falsa e é algo que nós precisamos evitar. Que Deus nos abençoe e nos ajude a interpretar a sua palavra adequadamente, de uma forma que honre o texto bíblico e honre sobretudo o Senhor, o autor das Escrituras. Que Deus nos abençoe. Amém.